Bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais uma reflexão da novena, 9 meses com Maria. Hoje é dia 2 de abril, uma sexta-feira santa, um feriado de conexão, um feriado que nos traz um pouco para reflexão de tudo isso que a gente está vivendo aqui com a novena. O feriado de hoje nos faz pensar e refletir. Então, mas focando no tema da novena de hoje, hoje Nossa Senhora fala na novena, o quanto foi importante para ela, como ela se sentiu acolhida com a proteção de José. José, depois de ter passado por todo esse processo tão interior de busca, de entender, bom dia, querida, amém, Celi. Depois de José ter passado esse tempo todo, refletindo, buscando ali a verdade dele, o que mantinha ele naquele caminho, aceitar Maria daquela forma, receber a mensagem de Deus por meio do sonho, ou seja, se conectar com ele mesmo. Ele passou por todo esse processo de transformação no sentido de dizer, sim, eu vou te acolher. Levou Maria para casa antes do tempo previsto, e foram coabitar. E então ele também olhou para aquela situação, se sentiu parte daquela missão também. Muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta têm missões, têm suas próprias missões. Muitas vezes, não sempre, elas têm suas próprias missões. E nós, enquanto seres que estão ali se relacionando com essas outras pessoas, também temos um papel importante na missão do outro. Assim como o outro tem um papel importante na nossa. A gente não veio sozinho. Começa na história de Jesus, já antes dele nascer, Maria e José juntos. Maria tinha uma missão muito importante, dar à luz ao Filho de Deus. Deus não precisava de José para nada disso, mas ele quis trazer para Maria, que era um ser humano como nós, esse apoio e esse amparo, porque ele sabe que seres humanos como nós somos, precisamos estar juntos e ter apoio para que a nossa missão possa ser cumprida. O outro sempre fala muito de nós, o outro sempre é terapêutico para nós. Então, como é importante esse amparo. Então, José fez esse papel para Maria. E Maria, com certeza, também trouxe sentido à missão dele. Sem ele perceber, a missão dela estava muito relacionada com a dele. José também tinha essa missão de proteger o Filho de Deus, de dar a ele um nome, uma família, uma descendência conforme as Escrituras, e ainda, além disso, uma profissão. E aí, então, Maria narra hoje na novena, que ela foi para a casa de José, uma casa simples, mas que ela se sentiu muito feliz de estar ali, E de estar muito feliz de estar ali naquela casa, de ter sido acolhida por ele. Então, a gente fica pensando, poxa, mas José era um carpinteiro, Nossa Senhora era uma menina, uma mulher na época que necessitava, sim, da proteção de um homem, para que pudesse, aquela situação toda acontecer com alguma proteção, com alguma segurança. E aí a gente fica olhando muitas vezes, poxa, mas um carpinteiro, por que ele não podia ter uma profissão um pouco mais nobre, ter um pouco mais de poder, para poder, sim, garantir essa segurança desse menino Deus, a segurança dessa família divina, dessa sagrada família. Mas por que uma coisa tão simples, Por que uma condição tão simples? E às vezes de até maior dificuldade. Porque o ensinamento de hoje, gente, dessa novena, é que Deus capacita quem Ele escolhe. E se nós temos uma missão, nós temos dentro de nós todas as características, todos os atributos necessários para levar essa missão adiante. Então Deus não dá para a gente uma missão que a gente não tenha condições emocionais, físicas, espirituais de cumprir. Às vezes a gente olha para aquela dificuldade e pensa, poxa, eu não tenho condição de encarar isso. Então, caramba, isso é demais para mim. Como é que eu vou conseguir resolver isso aqui? Como é que eu vou conseguir ficar numa situação como estava aqui José e Maria? Ele é um carpinteiro, ele depende de um trabalho muito simples. Na escala social, ele estava ali em extrema vulnerabilidade. Como é que eu vou conseguir dar conta de seguir adiante com uma missão tão importante? Então, quantas vezes a gente subestima a ação de Deus na nossa vida? Quantas vezes a gente renega a nossa missão com medo de não dar conta? A gente não encara isso de frente, não olha para as nossas questões e não segue adiante com medo de não dar conta. Com medo de olhar para o que a gente tem, com medo de
olhar para as nossas questões, para os talentos que Deus nos deu, para as qualidades que nós temos, né, para a força que nós temos, para enfrentar isso e seguir o nosso caminho, né, a nossa missão, o nosso propósito, a nossa autorrealização. Então, quantas vezes a gente subestima isso, né? Maria, olha, Jesus veio numa família de um homem que era um carpinteiro, que teoricamente tinha sido traído por uma mulher que engravidou antes do casamento. Olha que cena. Se a gente trouxesse esse cenário para os dias atuais, o que a gente ia imaginar que ia ser esse menino? O que ia dar desse menino numa situação dessa? Quantos julgamentos a gente faz, né? Como é que seria tudo isso? Como a gente às vezes se menospreza. Imagina dentro do coração deles, se eles tivessem se deixado levar pela porção humana da fragilidade, do medo, né, do não vou dar conta, de será que essa missão é mesmo para mim, se não tivessem se conectado realmente, né, com o seu interior, com aquilo que de fato eu quero, que eu acredito, né, como será que teria sido a solução da história de Jesus? Né? Então Deus nos capacita, a gente precisa acreditar nisso. Pecado nada mais é do que a gente sair desse caminho, dessa missão que Deus tem para nós. Sair desse caminho de autoconhecimento, desse caminho de autorresponsabilidade. Isso nos leva ao pecado, porque tudo que nos faz sofrer, se eu não me conheço, se eu não sei minhas forças, se eu não sei minhas fraquezas, se eu não sei onde eu preciso vigiar, né? Se eu não consigo orar e vigiar, isso vai me trazer dor. Então todo o pecado é tudo que me tira desse caminho, né, de olhar para dentro, de encontrar Deus, ouvir o que eu preciso fazer, ter essa coerência. Né? Isso me leva à dor. E por isso, como Deus habita em mim, essa dor fere a Ele também. Né? Deus sonhou com a minha existência, Deus habita, eu sou o templo do Espírito Santo. Então quando eu acabo ferindo a mim, automaticamente eu estou ferindo a Deus também. Então esse é o movimento, né? Da gente se colocar à disposição de Deus para cumprir a nossa missão. E a gente só sabe qual é a nossa missão quando a gente faz esse movimento de se autoconhecer. E aí, para isso, a gente precisa de coragem, porque enfrentar a nossa vulnerabilidade, olhar para as nossas, né, dificuldades, para as nossas fraquezas ali, para aquilo que a gente quer tanto esconder é tão difícil. Mas é isso que nos torna fortes. E é bíblico também, não é? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Ou seja, quando eu entro em contato com essa vulnerabilidade, com essa fraqueza, né, eu me torno muito mais forte. Porque eu reconheço a ação de Deus na minha vida, eu reconheço tudo que eu tenho aqui dentro de mim, que Ele me deu, que eu sou capaz de utilizar para enfrentar e seguir a minha missão com coerência, né, unindo o que eu penso com o que eu sinto e o que eu faço. Então essa é a nossa reflexão de hoje. E aqui a frase final da novena fala assim: o Senhor coloca a pessoa certa na hora certa em nossa vida. Nenhum encontro se dá ao acaso. E é verdade. Quantas situações às vezes a gente vive, né, que a gente, nossa, os nossos caminhos vão tomando curvas, como a gente conversou da outra vez, né, nos outros dias. O caminho vai tomando curvas, a gente traça tudo para seguir uma linha reta e de repente vai tomando um movimento tão diferente. E nesse movimento a gente encontra sempre alguém no caminho, que quando a gente lembra dessa nossa história de superação, a gente fala, poxa, aquela pessoa foi muito importante. Né? Ou seja, todos nós precisamos entender que de alguma forma nós estamos também a serviço da missão do outro. Assim como o outro também está a serviço da nossa missão, às vezes sem ele nem perceber e nem querer. Isso não é vontade nossa, isso é da nossa natureza espiritual, da nossa natureza de comunhão espiritual. Né? Nós somos todos um em Deus. Então, nesse movimento, a gente se coloca também a serviço da missão do outro. Então, como é importante a gente pensar nisso, que nós não estamos sozinhos em situação nenhuma, que nós teremos sempre o apoio necessário para cumprir a nossa missão. E às vezes ele vem de onde a gente menos espera, porque a gente é muito bom em fazer planos, nós somos ótimos em criar expectativas e muito pouco eficientes em observar as bênçãos e as graças, né, e os acontecimentos que vêm que não estão sob nosso controle. Então, se aquilo que não está sob nosso controle não acontece, a gente deixa de olhar as outras pequenas coisas que estão acontecendo ali, que vêm também para nos resgatar, nos confortar, nos aliviar. Então, vamos olhar para isso, né? Esse olhar se chama gratidão e a gratidão nos leva à resiliência. Então, a nossa reflexão de hoje é essa, né? Ficamos aqui, então, pensando, nós sempre temos uma missão. Cada um de nós tem uma missão muito importante a seguir aqui. E Deus sempre
nos capacita, porque nós já nascemos com isso. Nós já nascemos com esse plano, nós já nascemos com esse destino, com esse caminho, né, que é ser felizes, porque Deus tem planos de amor, felicidade, prosperidade para cada um de nós. E não significa que esse caminho vai ser sempre felizinho, a gente sorrindo. A gente está vendo a história de José e Maria, que como teve tanta dificuldade, a história de Jesus começa com muita dificuldade. Mas isso vem nos dizer o quê? Que apesar de tudo, não se preocupe. Eu te capacito, eu já te capacitei desde o princípio. Não tenha medo, confia, né? Se volta para você e busca lá dentro a força que já existe em você, que sou eu, seu Deus, quem te dá. Então, uma abençoada Semana Santa. E hoje a reflexão fica como uma Sexta-feira Santa. Essa força que o nosso Deus, como homem, Jesus Cristo, que nós estamos aqui refletindo sobre a sua concepção, né? Que culmina então no dia de hoje, que é o dia, né, da sua passagem da vida humana para a glória de Deus. O quanto ele nos ensinou e nos ensina a cuidar das questões emocionais, psicológicas, né? Como Jesus nos ensinou a ser humanos. Ele nos ensinou a ser humano na maior essência, na nossa máxima essência. Então, como é importante a gente observar as atitudes de Jesus Cristo, não no sentido espiritual, uma coisa que não, a gente às vezes acha que não alcança, não. Jesus se fez homem, teve sentimentos como nós, e nós estamos aqui para aprender com ele esse movimento. Então, vamos olhar para esse dia de hoje, né, com muita gratidão, porque tudo que nós conseguimos hoje refletir no alcance dessa evolução espiritual, no alcance de sermos pessoas melhores, aprendemos com ele. Uma abençoada Sexta-feira Santa para vocês e a gente se vê amanhã com mais um dia de reflexão.